Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos do 1 em diante, vai dizer-nos assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Como é nosso costume, eu convido a igreja a repetir após mim o versículo de número 4, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Coloque a Bíblia no seu assento. É momento de falar com Deus. Senhor amado e Pai querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, estamos felizes, ó Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade de agora nos reunirmos para ouvir a Tua santa e poderosa palavra. Por esta razão, ó Pai, nós lhe pedimos que o Senhor venha nesse momento abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, a nossa mente, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender a mensagem que o Senhor tem preparado a cada um de nós, e que esta palavra ela seja como alimento para a nossa alma, como combustível para a nossa fé, e como uma bússola, ó Pai, que vai nos apontar o norte, vai nos mostrar, ó Deus, o caminho da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, ó Pai, eu me coloco diante de Ti, como um simples servo que sou, e lhe peço: usa-me, ó Pai, como instrumento em Suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora eu convido a igreja a dar a mais forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Santo é o Senhor. Aleluia! A igreja pode tomar o seu assento, fiquem todos à vontade. Isso, estamos na casa do nosso Pai. Igreja do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos. Bom, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito, pelo menos de acordo com o que diz a tradição, foi escrito por Lucas, aquele que era médico, que era grego, e que apesar de não ter caminhado junto com Cristo, fisicamente falando, mas ele aprendeu muito com Paulo. Paulo foi certamente um grande professor, um grande pai espiritual na vida de Lucas. E o evangelista Lucas, ele escreveu pelo menos 2 grandes livros, pelo que nos é conhecido na Bíblia Sagrada. O primeiro, o Evangelho de Cristo, segundo Lucas escreveu, e o segundo, Atos dos Apóstolos. E quando nós vamos ir um pouquinho mais a fundo, nós vamos ver que o livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, ele inicialmente fazia parte do Evangelho escrito por Lucas. Era um único livro, só que quando foi se montar, digamos assim, o cânon bíblico, entendeu-se que era interessante dividir em 2 livros, para que houvesse uma melhor compreensão.
porque o Evangelho escrito por Lucas vai narrar a respeito da vida de Cristo, e o livro de Atos dos Apóstolos vai narrar após a morte, ressurreição e assunção de Cristo aos céus, e a continuidade da igreja através dos apóstolos. Por essa razão o nome Atos dos Apóstolos. E quando nós vamos ler a partir do capítulo 1 do livro de Atos, nós vamos ver que o evangelista Lucas está falando a respeito, após o período em que Cristo já havia ressurreto e estava agora prestes a subir para o Pai. E Jesus, ele está falando ali com os discípulos. E entre outras coisas, nós vamos ver o mestre dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus agora estava prestes a subir para o Pai, mas estava falando ali com os discípulos a respeito de um outro batismo. João havia batizado com água, no entanto, agora eles seriam batizados com o Espírito Santo. E quando nós ouvimos isso, hoje, após já termos a Bíblia Sagrada para lermos, aprendermos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, se torna mais claro. No entanto, eu fico imaginando os apóstolos, naquele dia que Jesus pronunciou essas palavras, dizendo: olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu fico imaginando talvez como se fosse um ponto de interrogação aparecendo sobre a cabeça deles, perguntando assim: mas como será esse batismo? Como será que seremos batizados pelo Espírito Santo? O batismo nas águas, o batismo que inclusive João batizou o nosso Mestre Jesus, nós conhecemos. Mas como será esse batismo com o Espírito Santo? E a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus orienta os apóstolos a permanecerem reunidos em Jerusalém. E ali eles ficaram, estavam todos reunidos no mesmo lugar e buscavam ao Senhor, e oravam ao Senhor, e constantemente estavam ali na presença de Deus, fazendo súplicas ao nosso Deus, engrandecendo ao Deus Todo-Poderoso. E quando nós chegamos no capítulo de número 2, ele já começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia! O Senhor lhes fez uma promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E eles, seguindo o direcionamento de Cristo, permaneceram ali em Jerusalém, todos no mesmo lugar, reunidos, buscando ao Senhor, até que chegou o dia, o grande dia, em que a promessa se cumpriu, em que o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele lugar, veio sobre aqueles homens que ali estavam reunidos, buscando ao Senhor. Interessante que a Bíblia vai nos dar algumas características de como que foi aquele momento, como que foi aquele acontecimento. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso.
Sabe quando nós estamos naquele dia de ventania, que a gente acaba deixando as portas abertas ou as janelas abertas e de repente o vento começa a soprar e porta, janela começa a bater? Eu começo a imaginar essa situação, esse cenário dos apóstolos ali, talvez até no momento de oração, e de repente eles começam a perceber o vento soprar mais forte. De repente eles começam a ver as portas talvez batendo, as janelas sacudindo, um som muito forte começa a entrar naquele lugar, o som de um vento impetuoso, aleluia, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito Santo de Deus veio sobre aquele lugar. O Espírito Santo de Deus veio sobre aqueles homens e mulheres, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia! Foi algo inclusive visual, algo que eles puderam contemplar com os seus olhos. Olha o que a Bíblia vai dizer: foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, a Bíblia não diz alguns, a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! A promessa que o mestre havia feito estava se cumprindo naquele dia. A promessa que o mestre havia feito estava se tornando realidade na vida daqueles apóstolos e de todos quantos estavam reunidos naquele lugar. Eles estavam recebendo agora não o batismo com águas, pelo qual já haviam passado, mas o batismo com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Todos nós, quando aceitamos a Cristo, quando um dia levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. No entanto, aqui, o que a Bíblia está se referindo é um batismo, seria um selo com o Espírito Santo, aonde isso vem junto, na grande maioria das vezes, com o falar em línguas estranhas. E foi o que aconteceu, inclusive, com aqueles homens. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam, línguas que eles inclusive não entendiam, mas estavam, por meio do batismo com o Espírito Santo, falando naquele dia. Ah, meu irmão e minha irmã, o batismo com o Espírito Santo é um selo que vem sobre as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos dar ousadia, para também nos capacitar, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. Interessante que Jesus, ele disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, fiquem todos reunidos, para que vocês recebam o Espírito Santo. Jesus, ele não disse assim: já vão fazer a obra, já vão pregar o meu evangelho. Antes de Jesus subir para o Pai, ele disse: fiquem reunidos em Jerusalém, aguardem, esperem, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre nós, ele gera dentro de nós
poder que vem do alto. O poder que vem do alto não é natural. O poder que vem do alto não vem de mim, não é de você. O poder que vem do alto vem do Espírito Santo de Deus. Quando é derramado sobre nós, e Ele nos impulsiona a nós seguirmos em frente, a nós prosseguirmos na caminhada e a cumprirmos a vontade de Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai nos falar lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo habita em mim, habita em você. Esse Espírito Santo é o que inclusive nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Esse Espírito Santo é o que nos convence do pecado. Sabe quando você está prestes a fazer algo, e aí você sente no seu coração algo como que se estivesse dizendo para você: não faça isso, não vá por esse caminho. É o Espírito Santo de Deus te alertando, te convencendo do pecado. Sabe quando nós fazemos algo e que depois vem aquele sentimento de arrependimento? É o Espírito Santo de Deus nos convencendo do erro que nós cometemos. É por isso que quando uma pessoa ela está fraca na fé, mas ela ainda sente dentro dela esse incômodo quando comete um erro, sente esse convencimento do pecado quando ela faz algo que desagrada a Deus, é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita ainda dentro dela. Mas quando a pessoa ela se afasta da presença do Senhor e começa a ter uma vida desregrada, fora da vontade de Deus, e não sente mais arrependimento, não sente mais nenhum incômodo quando faz algo errado, isso é um terrível sinal de que o Espírito Santo de Deus já não está mais operando dentro dela, porque de tanto que ela se afastou de Deus, o Espírito da verdade não está mais operando em seu coração. Ah, meu irmão e minha irmã, esse Espírito Santo já habita em cada um de nós. Esse Espírito Santo já se comunica com cada um de nós. É o Espírito Santo que nos dá vontade de orar, que gera em nós o desejo de meditar na palavra, que gera em nós o desejo de fazer a obra do Senhor. E é esse Espírito também que quer selar a todos quanto o buscam com o batismo. Aleluia. O batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um selo que vem sobre nós. É algo que nos fortalece. É como se fosse um combustível a mais, para que você persevere, para que você se entregue ainda mais, e para que você venha continuar fazendo
a vontade do Senhor. Havia um motivo em Jesus falar para os apóstolos aguardarem a descida do Espírito Santo, aguardarem ser batizados pelo Espírito Santo, porque esse batismo, porque esse selo iria lhes impulsionar, iria lhes encorajar para que eles cumprissem o íntimo do Senhor. Vamos lembrar que a igreja aqui estava nos seus primeiros passos, a igreja estava iniciando, mas já havia uma pressão muito forte, uma perseguição, para que a igreja não seguisse em frente, para que os cristãos viessem negar a Cristo, até mesmo porque o judaísmo não queria que a verdade fosse propagada. Pelo contrário, foi pago inclusive aos soldados, foi pago inclusive àqueles que tomaram conhecimento do que aconteceu com Cristo, da sua ressurreição, para que mentissem que isso não havia acontecido. Então a igreja estava sendo pressionada, e a tendência é que ela seria ainda mais e cada vez mais pressionada para não seguir em frente. E Jesus sabia que aqueles apóstolos precisariam desse revestimento, precisariam deste selo, precisariam desse batismo, para que eles prosseguissem, para que nada viesse calar a voz deles. É por essa razão que nós lemos a Bíblia Sagrada e nós vamos ver que nenhum daqueles apóstolos negaram a Cristo, nenhum deles retrocederam. Até Pedro, que outrora negou, mas depois desse revestimento, depois deste selo com o batismo do Espírito Santo, aquele homem teve a sua vida transformada. Aquele homem que outrora negou a Cristo 3 vezes, que outrora andava ainda com uma espada do seu lado, que outrora atacou mal o soldado romano e arrancou a sua orelha, agora depois desse revestimento, era Pedro que chegava, pregava o Evangelho e 3.000 almas se convertiam. Era o Pedro que caminhava, e aonde a sua sombra passava, enfermos eram curados. Pastor, o que é isso? É o Espírito Santo de Deus, é o poder que vem do alto. Pastor, isso era a capacidade de Pedro? Não! Isso era o poder que vinha de Pedro para ele curar? Não! Isso é o Espírito Santo que desceu sobre ele, que lhe selou e que estava lhe usando para que milagres, maravilhas acontecessem, o Evangelho na verdade fosse pregado e a igreja continuasse a crescer. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo. Nós precisamos buscar cada vez mais a presença do Senhor e buscar o batismo com o Espírito Santo. Se você já é batizado com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, não permita que essa chama venha diminuir, não permita que essa chama venha até mesmo se apagar. Não! Alimente a chama, coloque combustível na chama, mantenha ela acesa. E se você ainda não é batizada com o Espírito Santo, busque da parte do Senhor. Diga: Senhor, eu quero também ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero também receber sobre mim o Teu Santo Espírito, de forma que eu venha receber o selo do Espírito Santo. Aleluia. Pastor,
Se eu não for batizado com o Espírito Santo ainda, isso significa que eu não posso estar fazendo a obra, ou que eu não posso ser usado por Deus? Não necessariamente. Porque todos nós, quando aceitamos a Cristo, já recebemos o Espírito Santo em nós. No entanto, o batismo com o Espírito Santo é algo a mais, é algo diferenciado que vem sobre a minha e sobre a tua vida, para que nós venhamos ser transbordantes, e para que nós venhamos ter dentro de nós também esse poder que vem do alto, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o nosso propósito como cristãos nesta terra, para cumprir o nosso chamado, aqueles que fazem a obra do Senhor. O batismo com o Espírito Santo, ele é muito importante, mas ele precisa ser desejado e buscado por nós. É necessário que nós venhamos fazer uma entrega completa. É necessário que nós venhamos buscar isso da parte de Deus. Pastor, eu ainda não sou batizado ou batizada com o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu lhe pergunto é: você já buscou isso da parte de Deus? Você já desejou com todas as suas forças receber o batismo com o Espírito Santo? Porque é necessário desejar, é necessário buscar. E aí nós entramos naquilo que Cristo falou: aquele que pede, recebe; aquele que busca, acha; e aquele que bate, a porta se abre. Hoje, o Senhor, ele quer entregar ainda mais do seu Santo Espírito sobre cada um de nós. Hoje o Senhor, ele quer batizar. Hoje o Senhor quer renovar. Só que depende mais de mim e de você, porque o Senhor está pronto para derramar sobre nós. O Espírito Santo de Deus já está aqui, já para em nosso meio. No entanto, o quanto você deseja, o quanto você quer isso no seu coração, o Senhor nesta noite quer renovar e quer batizar. O Senhor nessa noite quer me fazer e te fazer ainda mais cheios, quer nos fazer transbordantes desta presença, assim como no dia de Pentecostes, onde veio um vento forte, impetuoso sobre aquele lugar, onde todos ficaram impressionados com o que estava acontecendo, e logo eles foram cheios e batizados com o Espírito Santo. O Senhor nesta noite também quer fazer em nossas vidas, quer nos fazer ainda mais cheios, quer renovar, quer batizar, em nome de Jesus. Amém.